eu quero falar para você que a nossa visão cultural sobre o sexo, a nossa cosmovisão sobre o sexo, ela é muito carregada de preconceito e de leviandade. O Ocidente, a nossa região aqui, vê o sexo com muita maliciosidade. Mas dentro do contexto bíblico, na cultura judaica, o sexo não era visto da mesma forma que a nossa cultura aqui vê. O sexo era visto como parte da natureza humana, como assim é. Então, a abordagem que vai ser feita aqui será uma abordagem teológica, vai ser uma abordagem também científica, e nós temos as nossas amigas comentaristas que estão no Zoom, que vão interagir com o público tanto no Zoom como também aqui no auditório, tá bom? Então eu vou começar falando sobre o texto que está em Gênesis, no capítulo 2, no verso 25. Abra sua Bíblia aí, em Gênesis, no capítulo 2, no verso 25. Nós vamos estabelecer a base para a nossa palestra hoje. Quero dizer que eu estive orando bastante por esse momento, para que as mulheres, bem como alguns homens que estão nos acompanhando em nível virtual, também sejam abençoados, sejam enriquecidos com o conhecimento. Vamos para Gênesis, no capítulo 2, no verso 25. Todos encontramos? Gênesis 2, verso 25. Já tem perguntas aí, Mayara? Vai olhando aí. Quem quiser fazer alguma pergunta pelo Zoom, fique à vontade para fazer a sua pergunta. Gênesis 2, 25 diz: Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Observe aqui nesse texto um detalhe. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Isso já é a primeira evidência de que a nudez não é pecado. Ou seja, a intimidade entre o casal não é pecado. Não há nada de malicioso na intimidade sexual entre um homem e uma mulher quando são casados. Eu quero fazer uma análise com você. Na Bíblia, a palavra nus e não tem vergonha, essa palavra vergonha é do hebraico bush. Ela aparece 109 vezes na Bíblia no Antigo Testamento. 109 vezes no Antigo Testamento. E ela, quando aparece, essa palavra vergonha, vem com a ideia de envergonhado, atrasado ou confundido no sentido de humilhação. O mesmo verbo, ele é traduzido como humilhação lá em Joel 2:26. Então, se eu pegar essa ideia de vergonha, eu vou ter aqui, no original hebraico, trazendo para o nosso texto ou para a nossa língua, envergonhado, atrasado, confundido. Vamos lá, vamos agora avançar. Primeiro eu tenho que entender o seguinte: a nudez do casal, daquele primeiro casal, não os constrangia antes do pecado. A nudez deles não os constrangia. Eles tinham total controle dos impulsos, a ponto de até atrasar, controlar qualquer desejo que havia, e não havia também humilhação na prática sexual. Vou mais uma vez falar sobre isso. Aquele primeiro casal, dentro do que a gente entende aqui como vergonha, ou seja, eles não se envergonhavam, esse texto quer dizer que a intimidade deles não os constrangia, eles tinham total controle sobre seus impulsos, ao ponto de determinar quando teriam intimidade sexual, e no seu relacionamento não prevalecia a humilhação
na prática sexual. Um teólogo chamado Champlin, ele disse: sentiam-se à vontade um com o outro sem temerem exploração ou potencialidade para o mal. Havia um controle sobre os impulsos sexuais consciente que foi perdido quando o ser humano deixou a ligação vital com Deus. Ou seja, aquele controle sexual, a razão dominando os impulsos, esse controle foi perdido quando o pecado foi inserido na história da raça humana. Então, o que eu concluo para você de início, a primeira conclusão? O sexo, ele é sagrado quando ele, primeiro, não constrange o parceiro ou a parceira. Sexo sagrado não constrange o parceiro ou a parceira. Segundo, o sexo sagrado não é instintivo, ou seja, os animais, eles são regidos pelo instinto. Mas nós, seres humanos, somos regidos pela razão. Então, nós não somos instintivos, nós somos intuitivos. Nós somos impulsivos. Nós temos o controle sobre nossos impulsos. Nós estamos dominados pela razão. Então, quando alguém, inclusive a sociedade pós-moderna, diz: os nossos instintos naturais, nós não somos a imagem e semelhança de animais, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos regidos pela razão que controla nossos impulsos. Nós não temos instintos animais. Então, o sexo sagrado não é regido por instintos animais. Terceiro, dentro desse verso, eu entendo que o sexo sagrado que acontecia antes do pecado, ele não humilhava o parceiro ou a parceira. 3 pontos que nós já queremos estabelecer aqui. Ok? Por que eu estou falando sobre isso? A gente vai estabelecendo a base para que a gente possa chegar a uma conclusão. Agora eu quero falar sobre outro ponto. O casamento é o ambiente determinado por Deus onde a sexualidade humana deve ser satisfeita. Gente, sexo não é pecado. Por favor, não precisa você ficar criando um demonismo ou um conceito de impureza, de pecaminosidade, porque este conceito foi criado no período medieval da Igreja Católica, tentando inserir na mente dos seus súditos de que o sexo era algo pecaminoso e sujo. O sexo praticado entre um casal casado não é pecado. O pecado existe quando ele é praticado fora do círculo do casal, fora do ambiente do casal. Quer seja uma pessoa casada com uma outra pessoa solteira ou casada, ou quer seja um solteiro com outro solteiro. A prática do sexo fora da atmosfera sexual, ela é pecado. Além da função do prazer, o sexo também tem a função de preservar a raça humana da autoextinção através da reprodução. Então, Deus poderia ter criado vários seres adultos, vários Adões e várias Evas, milhares, mas Ele não fez isso, Ele só criou um casal. No ato de Ele criar apenas um casal, Ele entende que este casal tinha a responsabilidade de procriar e dar essa habilidade deste casal para procriar. Então o sexo também tem o objetivo de reprodução, de população. O sexo não permite o ser humano viver alienado na sua individualidade. Deus queria que o casal vivesse unido. Deus queria que essa unidade fosse essencial. Então, quando um casal casa e tem a sua intimidade, a força da sua natureza física atrai ambos para que eles não vivam, mesmo dentro de um contexto familiar, numa individualidade. Porque, pasme, há casais que forçam a sua natureza para viver separados dentro de casa, em plena individualidade, sem unidade. Isso é contra a natureza.
Porque a natureza humana que Deus implantou desde antes do pecado é que o sexo é uma força atracional entre dois seres para preservá-los do perigo da individualidade. O sexo é diferente de sexualidade. Se você entende sexo e sexualidade a mesma coisa, nós precisamos distinguir um do outro. A sexualidade, vamos usar outra expressão. O sexo é como se fosse a cereja do bolo e a sexualidade o bolo. Alguns confundem, alguns mudam essa ordem, acham que o sexo é o bolo e a sexualidade é a cereja, mas não. Deixa eu explicar mais para você. A sexualidade é todo fenômeno relacional premiado com a troca consensual de prazer. Ou seja, para você homem, nós temos homens aqui? Temos vários homens aqui acompanhando, já temos quase 80 pessoas no auditório virtual. Para você homem e para você mulher que está nos acompanhando aí na internet, e você mulher que está aqui, eu quero dizer, quando é que se pensa, ou melhor, quando é que se começa a sexualidade no dia? Quando chega o horário típico do casal para que eles vão para a cama e fazer sexo? Não. O sexo começa, ou melhor, a sexualidade começa quando o casal acorda. Não é quando vai para a cama, qualquer que seja o horário que você estabeleceu. Mas quando o casal acorda, é quando ele acorda, se o homem fala para a mulher, eu te amo, a mulher fala para o homem, eu te amo, se eles passam o dia trocando expressões de amor, a prática do amor, e mais uma vez eu vou falar uma coisa que falei hoje pela manhã na mensagem. Muitos estão confundindo amor com sentimento. Amor não é sentimento, irmã, por favor, irmão, entenda, amor não é sentimento, amor é decisão e prática. Amor não se faz, amor se pratica, e eu não estou falando de sexo. Amor é uma decisão, você ama quem você quiser e você deixa de amar quem você quiser. Então, você que diz, eu não consigo mais amar o meu marido, não consigo mais amar minha esposa, é porque você não quer amar. Claro, você pode ter recebido incentivos para não amar, mas você não ama porque você entende que amor é sentimento. E pelo seu orgulho ter sido ferido, seus sentimentos estão magoados, estão estremecidos. E aí você se bloqueia para a pessoa que está vivendo ao seu lado. Por mais que essa pessoa faça o seu melhor ou que ela ainda tenha falhas. O amor é uma decisão. Você ama quem você quiser e você deixa de amar quem você quiser. Então você começa a praticar ações de amor. E essa prática do amor é a sexualidade ao longo do dia. Você liga para o seu marido, manda uma mensagem dizendo para ele, olha, eu amo você, eu estou preparando uma comida gostosa para você, olha, eu estou preparando um momento especial para nós hoje quando você chegar, olha, você fala algo que sabe que deixa ele excitado. É lógico, então essa sexualidade vai se transbordar durante o dia. E o marido também tem que demonstrar ações de amor para com a esposa. Ele sai do trabalho, quem sabe, passa ali numa lojinha de R$1,99, compra uma bobeirinha de nada e diz assim, olha, trouxe aqui pensando em você. Claro que se a mulher, ela é muito gananciosa, ela vai chegar e dizer assim, um negócio de R$1,99, mas não é o valor do objeto, mas o valor da ação. E eu quero entender até que as mulheres percebem que uma florzinha que seja colhida na beira da estrada que o marido traz para você, tem um valor emocional ou sentimental. Sim ou não? E algo que ele nem precisa gastar dinheiro. Ou então sair para tomar um sorvete com você. Vivenciarem aqueles momentos quando vocês eram namorados e apaixonadinhos. Isso traz a beleza e a sexualidade. Aí, quando ambos estão vivenciando esse contexto, essa atmosfera de sexualidade, aparece o desejo. E esse desejo, ele é um impulso sexual que é dominado pela razão. Vocês não vão sair por aí, bem, muito embora alguém já deva ter feito isso dentro do carro, mas não vai parar o carro em qualquer lugar e, desculpe, subir um no outro e fazer sexo ali. Mas você, como um casal maduro ou madura, vai entender que vai chegar um momento onde vocês vão estar naquele clima e o sexo vai ser agora a cereja do bolo.
Mas entenda, alguns entendem que a cereja é mais gostosa que o bolo, e não é. É possível viver a sexualidade, inclusive sem ter sexo. Pasme, é possível. Quando o casal se ama, se entende e há uma cumplicidade, uma sincronia, então o sexo ele aparece como um complemento, como uma coroação dessa sexualidade. O desejo de contato, calor, carinho ou amor, isso inclui beijo, afeto e produção de prazer, é um aspecto central e importante do ser humano que abrange não só o ato sexual em si, mas as questões de identidade, orientação sexual, reprodução, valores, comportamentos e sofre influência dos fatores biológicos, sociais, psicológicos e religiosos e também políticos. Ou seja, a afetividade, o carinho, a sexualidade, ela deve perpassar qualquer ação do dia. E o motivo pelo qual muitas mulheres deixam de amar seus maridos é porque o marido esquece a importância de não somente declarar que ama quando casa, mas vivenciar essa declaração na prática todos os dias. E a mulher também tem a sua obrigação de declarar amor através da prática. Pastor, eu não consigo amar meu marido. Ore ao Senhor. Clame ao Senhor para que você entenda que a caridade é amor, e a caridade é o amor em prática. Qual é a comida que teu marido gosta? Qual é a roupa que ele gosta de ver em você? Qual é o penteado que ele gosta em você? Qual é o perfume que ele gosta em você? Qual é a carícia que ele gosta que você faça? Não há pecado nenhum quando você demonstra sensualidade, agora estou falando de sensualidade, para o seu marido. A propósito, a sensualidade é pecado? Não. Deus te capacitou com a sensualidade. Imagina se Deus não tivesse colocado a sensualidade em Eva. Aí seria Adão e Adailton. Mas Deus colocou a sensualidade em Eva. E a sensualidade é uma ferramenta que você, mulher, deve utilizar para o seu marido. Então, algumas roupas provocantes, o shortinho curto, o umbiguinho de fora, alguma coisa transparente, devem ser usados, não é para os homens de fora da sua casa, mas para o homem de dentro da sua casa, aquele que ocupa o espaço no seu coração. Quando uma mulher começa a usar esses artifícios para o ambiente externo à sua casa, ela está dizendo: meu marido não é suficiente para mim, eu não estou amando como deveria amar. Então ela começa a se exibir para outros e, consequentemente, essa exibição vai atrair olhares e assédios, e ela vai achar que isso é amor, que outro homem quer amá-la quando seu marido não sente mais interesse por ela. E aí começa toda uma sequência, um efeito dominó do pecado, de destruição e de catástrofe na família. Eu quero falar agora da cosmovisão bíblica quanto às deturpações no sexo. O que a Bíblia fala sobre as deturpações do sexo? Vamos para Gênesis 19:4. Gênesis 19:4. Gênesis 19:4. Essa primeira parte eu preciso estabelecer como o princípio bíblico e depois nós vamos responder as perguntas, tá? Então, daqui a pouquinho a coisa vai ficar mais tensa, mais complicada, creia nisso, mas aguarde só mais um pouquinho, mas eu preciso que você compreenda aqui primeiro essa base bíblica. Vamos para Gênesis, no capítulo 19, verso 4. Em Gênesis 19, verso 4, nós encontramos o seguinte: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Avançando, chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, para fora a nós, para que abusemos deles. Observe que Sodoma é um exemplo na Bíblia de todo e qualquer tipo de deturpação sexual.
Aqueles homens, tanto moços quanto velhos, estavam tão atolados no pecado que, ao receberem dois anjos, homens altos, fortes, bonitos, atraentes, mas ao invés de eles chamarem a atenção das mulheres, eles chamaram a atenção dos homens. Esses homens estavam vivendo sob um impulso ou sob um instinto? O que você acha? Eles eram controlados pela razão ou eram controlados por instintos animais? Então, eles não estavam mais sendo a imagem e semelhança de Deus. Eles eram governados por instintos animais. Mesmo não sendo animais, eles abriram mão da imagem e semelhança de Deus para se assemelharem a animais. Estavam abaixo da esfera humana. Eles então chamam Ló para que Ló trouxesse aqueles dois homens altos, bonitos, fortes, para que eles conhecessem, quando a palavra aparece aqui, conhecer, da intenção de ter relacionamento sexual com esses homens, tanto no ativo quanto no passivo. Veja o nível de baixaria e imoralidade chegou Sodoma. Mas se nós formos para o Novo Testamento, nós encontramos lá em Romanos, no capítulo 1, verso 24. Romanos, no capítulo 1, verso 24. Procure aí você também que está na internet. Tem alguma mensagem aí, Maiara? O pessoal está falando? Quer aproveitar e falar alguma coisa que o pessoal está... Uma pergunta? Mas é para um momento de perguntas ou é sobre o texto aqui? Pronto, tá legal. Então, se você que está na internet quiser fazer a sua pergunta, a Maiara está ali anotando, daqui a pouquinho ela vai fazer as perguntas, tá bom? Romanos 1, 24 diz o seguinte: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Observe, o texto diz: por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo os desejos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. A palavra degradação, em grego, é atimazo, que quer dizer maltrato ao corpo. Então vamos colocar mais um tijolinho no nosso conceito a respeito do sexo. A Bíblia diz que aqueles habitantes de Sodoma, e agora Paulo falando também sobre eles, diz, e sobre outros que estavam copiando o exemplo de Sodoma naqueles dias de Paulo, que a degradação é maltrato ou maus tratos ao corpo. O sexo, quando ele maltrata o corpo, ele é degradação. Ok? Pegou aí? Coloca mais um tijolinho. Vamos para Romanos 1:26. Diz: por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. A palavra ou o verbo trocaram em grego é metalasso, quer dizer mudaram. Até as mulheres mudaram relações sexuais físicos, ou seja, do corpo, e xeres, intercurso sexual, ou seja, elas mudaram a relação sexual, o intercurso sexual, trocaram a vagina por outro orifício. Observe que o texto está dizendo que aqui não somente homens estavam praticando a sodomia, mas as mulheres também estavam praticando a sodomia. Elas estavam contra a sua natureza, a sua disposição natural. Ou seja, se nós pegarmos esse verso, o texto está dizendo: mudaram a forma natural da prática do sexo, ou seja, o intercurso natural. Elas não estavam mais satisfeitas com o sexo natural, elas queriam novidades. O órgão criado para a reprodução é trocado por outro órgão, por outro orifício. Querida, querido, deixa eu falar para você uma coisa. Um órgão excretor jamais vai ser um órgão receptor.
Cada órgão do corpo tem uma função específica, ou multifunções, mas o ânus, ele não tem multifunções. Não existe uma outra função para o ânus, a não ser excreção. Então, quando a mulher ou o homem entende que deve mudar esse comportamento, ele está cometendo maltrato, ela está cometendo maltrato ao corpo. Vamos para 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 12. 2 Pedro, capítulo 2, no verso 12. Lá para o finalzinho da Bíblia. Eu quero dizer a você que está nos acompanhando que você pode compartilhar o link e convidar pessoas para estar junto conosco. Temos aqui quase 80 pessoas. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Qualquer dúvida com relação à questão teológica também você pode fazer a sua pergunta. 2 Pedro 2, verso 12. Vai ser o último verso agora e nós vamos passar para as perguntas. Capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, verso 12. Diz assim: esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos por presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Fazendo referência ao comportamento leviano e imoral, Pedro diz o seguinte: mas eles difamam, eu acho que é 2 Pedro 2, verso 12, né? É isso mesmo. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais guiadas pelo instinto. Isso aqui em outra versão. Nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Ou seja, criaturas irracionais guiadas pelo instinto. Mais uma vez, Pedro reforça a ideia de que o sexo é uma ação de impulso dominado pela razão e não por instintos, porque o ser humano não tem instintos. Veja, Deus não colocou instintos no ser humano. Deus colocou a razão, mas quando o indivíduo ou a mulher abre mão da razão e cria um instinto animal, ele abre mão da sua imagem e semelhança de Deus. Não são guiados por impulso, eles renunciaram à sua imagem e semelhança. Ou seja, isso a gente entende como o sexo brutal, o sexo selvagem, que inclusive é descrito nos vídeos de pornografia. Para aqueles que gostam de pornografia, acham que aquilo que é feito com edições, com cortes, parece que o homem tem um membro viril de 2 metros, a mulher uma disposição de estalar de dedos, logo ela já está louca para copular com o homem, ou que ela consegue ficar horas e horas em cima de um indivíduo, ou com 2, ou ele tem uma ereção que parece que não termina nunca mais, aquelas coisas de louco, o malabarismo, a acrobacia, sei lá, uma coisa maluca que acontece nos filmes de pornografia, são editados para criar uma imagem deturpada do sexo. E a Bíblia chama isso de sexo brutal. A Bíblia chama isso de criaturas irracionais guiadas pelo instinto. Querido, querida, o sexo brutal, selvagem, estúpido não faz parte do contexto de sexo sagrado. Então, para sintetizar essa primeira parte dos princípios bíblicos a respeito do sexo, eu quero trazer aqui pelo menos 6 pilares, 6 princípios. Primeiro, pegue aí a ideia, vá anotando você que está em casa, se assim quiser. Primeiro, o sexo sagrado não constrange o parceiro ou a parceira. Não há constrangimento nem para um nem para outro. Forçação, não. Segundo, não é instintivo, animal, mas impulsivo, sob o domínio da razão. Ou seja, eu não estou me aguentando, tem que ser agora. Onde a gente faz? Vamos no banheiro, vamos no elevador, vamos no carro, vamos ali na barraquinha, vamos fazer qualquer lugar. É uma coisa que está me tomando. Não, isso não existe. Não existe.
O sexo não é instintivo, ele é um impulso dominado pela razão. Se o casal está vivendo dessa forma, é porque está longe de Deus. Terceiro ponto, o sexo sagrado não humilha o parceiro ou a parceira num estado de escravidão. Escravidão sexual ou humilhação não faz parte do sexo sagrado. Quarto, o sexo sagrado não maltrata o corpo, não força o corpo e seus órgãos funcionais específicos ou multifuncionais para realizarem coisas contra aquilo ao qual foram criados, ou foi criado. E sexto, quinto, não muda a ordem natural. O sexo sagrado não muda a ordem natural. Aquilo que Deus fez é da forma como está até hoje. E o problema é que o ser humano, longe de Deus, fica querendo criar formas mirabolantes de intensificar o prazer. Acha que o sexo já está rotineiro, quando o problema não é a rotina do sexo, mas sim a sexualidade que já está baixa ou não existe. Se você focar mais na sexualidade, no prazer que existe na convivência entre os dois, o dia inteiro pode ser de muito mais prazer do que alguns minutos na cama. Mas quando não existe sexualidade, o casal acha que pode encontrar prazer num fugaz e rápido e breve na cama. Então, numa ordem natural, ou melhor, o sexo sagrado, ele não muda a ordem natural. Sexto e último, o sexo sagrado não é brutal e nem estúpido, nem selvagem. Aquelas imagens que você idealiza de casais apaixonados, se atracando na cama, se engalfiando, não se sabe se é um ou se são dois, aquela coisa que você imagina, isso é paixão, isso é sexo com qualidade, isso não faz parte do contexto bíblico desenhado por Deus para o sexo. Sexo não é brutal, não é estúpido, não é selvagem. Muito bem. Agora chegou o momento que todos e todas estão querendo saber. Temos as perguntas e nós vamos responder. Nós temos ainda aqui as nossas amigas que estão conosco, as nossas comentaristas, e elas estarão liberadas. Eu vou desativar aqui o som de todos, mas eu vou pedir apenas que ative o seu som só as nossas 4 convidadas, que são a doutora Zilda, a Alexandra Luz, a doutora Leila Cavalcante e a Viviane Costa, para falar com o auditório quando desejarem, tá bom? Vocês podem falar quando desejarem, e eu vou fazer a pergunta em algum momento que eu senti aqui, olha, está meio complicado, eu vou perguntar a elas aqui. A Alexandra Luz, por exemplo, ela diz assim, o sexo sagrado não constrange parceiro. Aliás, ela está repetindo aqui o que eu acabei de apresentar. Obrigado, ela postou aqui para o grupo. A Viviane diz, quanto ao sexo oral, devemos seguir... É essa pergunta que está ali? Já veio logo de cara, né? Tá, eu vou começar aqui pela ordem que enviaram. As mulheres aqui do auditório, elas me enviaram essas perguntas. Vou transmitir aqui para você que está no Zoom, esse aqui é o nosso auditório. Não dá para ver muito bem, mas tem uma quantidade considerável de mulheres. Aí na imagem parece que são poucas, mas nós temos uma quantidade considerável aqui no auditório. Mas a pergunta é a seguinte, a primeira pergunta que veio a mim. É interessante, parece que é a mesma pergunta. Parece que é a mesma pergunta. Parece que é a mesma pergunta que veio aqui no bate-papo, né? Vai lá, então, Maiara, faça a pergunta aí, ative o microfone. Vamos ver se o pessoal lá vai ouvir. Vai lá. A pergunta é, pastor, sexo oral é pecado? Eu acho que o microfone dela não foi direto para cá, eu não sei por que motivo, parece que deve ser alguma coisa na mesa que os microfones, só está esse microfone indo para a internet, não está indo o microfone dela. Deve ser algum canal aí que está precisando ser liberado, tá bom? Mas enfim, a pergunta é, sexo o quê? Sexo oral é pecado? Parece que essa pergunta é a mais top das galáxias. Vamos lá.
Por que é que eu estabeleci essas normas? Ou estabeleci não, a Bíblia estabeleceu, eu só evidenciei essas normas do sexo sagrado para você. Porque você vai conseguir se guiar a partir delas. Falando sobre o sexo oral. Primeiro, a Bíblia mantém silêncio sobre esse assunto. Não existe nenhuma declaração expositiva na Bíblia. Segundo, não existe nenhuma declaração expositiva no espírito de profecia. Há um silêncio a respeito deste assunto. E agora, pastor, como a gente resolve essa questão? Alguns psicólogos, teólogos, aconselham o casal conversar sobre isto. Se nós seguirmos aqui os princípios da palavra de Deus, observe, a proposta vai constranger o parceiro ou a parceira, sim ou não? Para alguns casais, sim, para outros casais, não. Se vai constranger você, então você precisa falar com o seu parceiro. Isso me constrange, eu não me sinto bem fazendo isso. Ok, e ele precisa entender e aceitar que você não se sente bem fazendo isso. Mas, se isso não constrange você e não constrange ele, então é um assunto que fica em fórum íntimo, ou seja, para ser decidido pelo casal, porque não existe legislação na Bíblia quanto a este ponto. Não existe legislação na Bíblia. Então você pode dizer assim, mas isso tem problemas de ordens de saúde, porque isso e aquilo outro, etc. e tal. Você pode ter todo tipo de justificativa para a defesa ou para se posicionar contrário a este ato. Mas eu não posso agora legislar sobre uma área que a Bíblia não fala, que o Espírito de profecia não fala, e eu não tenho autoridade para dizer é certo ou errado, porque não existe declaração. Porém, se não existe declaração objetiva sobre isso, aconselha-se o casal conversar. Se este ato não constrange o casal, não constrange um dos cônjuges, então vocês estão liberados para reagir como quiserem. Mas, se alguém não se sente bem fazendo ou recebendo, deve dizer ao parceiro ou à parceira, eu não gosto disso, eu não me sinto bem, e deve haver respeito. Então aqui a gente já tem o primeiro princípio, do constrangimento. Ok? Consegui responder essa primeira pergunta? Tem outra? Qual é a próxima pergunta? Será que você consegue? Fala no microfone aí mesmo, porque de repente até por aqui pelo microfone vai... Tá indo? Então vai lá. Nós temos duas perguntas. Uma voltada para esse assunto e outra pergunta voltada para outro assunto. Tá, pode falar. Uma pessoa perguntou assim, sexo oral e excitação oral seria a mesma coisa? Sexo oral e? Excitação oral seria a mesma coisa? Basicamente sim. Basicamente sim. Sexo oral e excitação oral. Por quê? Porque é a estimulação do órgão genital feminino ou masculino pela boca do parceiro. Ok? Então, está no mesmo pé de igualdade. Agora, vamos entender outra coisa aqui. Dentre os princípios que nós colocamos, não é instintivo, ou seja, sem controle. Não humilha o parceiro ou a parceira, não maltrata o corpo, não muda a ordem natural, não é brutal, nem estúpido, nem selvagem. Então, se o sexo oral, ele para você se encaixa em um desses princípios, então diga não. Se você vai se sentir humilhado, porque principalmente em filmes pornográficos, são mostrados ali o homem ejaculando na boca da mulher. Essa questão, se você mulher se sente humilhada com isso, se sente diminuída, constrangida, diga não. Agora, em contrapartida, se você mulher acha isso tudo normal,
Eu não posso falar nada porque não existe nada, nem na Bíblia, nem no espírito de profecia, dizendo é errado ou é certo. Eu não posso legislar. E não tem essa de pastor A, pastor B, dizer é errado ou é certo, porque ele está emitindo apenas uma opinião pessoal. Uma opinião pessoal. Um achismo sem base bíblica, sem autoridade no espírito de profecia. Porque não existe. Mas você tem que se guiar pelo princípio da palavra de Deus. Se te constrange, se te humilha, se maltrata o teu corpo, se você se sente fora da sua ordem natural, então diga não. Não aceito, não é para mim. Ok? Respondida essa pergunta? Vamos lá. Aqui, a doutora Leila Cavalcante, eu acho que a doutora Leila pode fazer o comentário. Doutora, pode ativar o seu microfone e falar. Vamos tentar aqui fazer a conexão. Doutora Leila, pode ativar o microfone? Eu não estou conseguindo ter a senhora, doutora Leila, com o seu microfone ativado. Só um momentinho. Peraí, só um instantinho. A culpa é minha, tá, doutora? Por favor, me perdoe, eu que não permiti. Pode ativar agora. Pode ativar. Ok, doutora. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Oi, é o seguinte, foi perguntado aqui a respeito da excitação oral, né, e da questão mesmo do sexo oral. Aí eu, na minha compreensão, né, estudante de sexualidade, vi o seguinte, que há distinção no sentido de que o sexo oral tem um fim em si mesmo. Só usa ali da oralidade para chegar ao orgasmo. Sendo que a carícia oral faz parte do movimento ali da relação sexual para estimular os parceiros dentro da relação sexual. E, claro, dentro desses princípios que o pastor já comentou, né? Não deve haver constrangimento para nenhuma das partes. Afinal, o corpo é de ambos e precisa ser respeitado. Não pode ter ninguém subjugando o corpo do outro. Sim, agora foi possível entender. Muito obrigado, doutora. Ela quis dizer, então, se você não compreendeu, eu compreendi, o sexo oral, na opinião dela, ela pode ser usado para carícias. Eu acho que é isso que a senhora disse aqui há poucos instantes, né? Inclusive postou aqui no chat. Exato. Para carícias, né? Ok, doutora, muito obrigado. Eu não sei se a Alexandra da Luz gostaria de falar sobre esse assunto também, doutora Zilda, Viviane, fique à vontade para ativar o microfone. E quem estiver aqui no auditório pode conectar pelo Zoom e acompanhar também. Alexandra, deseja falar? Pode ficar à vontade. Olá, boa tarde a todos. Eu tenho observado que em cada encontro dessa forma, sempre as perguntas parecem que são redundantes, né? O questionamento é o mesmo. Na explanação inicial do pastor Carlos, deixou tudo muito bem claro, nem foi subentendido. Foi exatamente claro toda a posição bíblica sobre as perguntas que poderiam aparecer. Posteriormente, nós insistimos nas mesmas perguntas. Não sei se a gente quer mudar a resposta de acordo com as nossas necessidades, né? Mas as perguntas estão muito claras. Gostei muito aí também da interação da doutora, e tem uma coisa muito interessante. A boca, ela contém substâncias ou bactérias que não são favoráveis para a flora vaginal, tá? Eu sei que eu não sou médica, mas eu sou mulher. E a gente tem que estudar algumas coisas. Então, muitas das dificuldades que algumas mulheres têm é porque isso é passado através do parceiro por condições de um sexo nesse quesito. Então, tocar no órgão sexual ou tocar nos seios da mulher, isso são outras coisas. Não envolve saliva, não envolve troca de fluidos, mas o sexo ele tem que ser muito bem cuidadoso nessa área. É como o pastor colocou aqueles 6 pilares muito bem estruturado ali, que aí você pode perguntar, mas de onde tirou isso? Da consciência espiritual que o Senhor aplica em nós para entendermos qual é a sua vontade para a nossa vida. Não haveria necessidade de uma conversa sobre essa se nós estivéssemos completamente ligados ao que o Espírito Santo quer que nós façamos. Só que as nossas dúvidas surgem a partir das nossas necessidades pueris, né?
nossas necessidades carnais. Natural. E temos essas perguntas a fazer. Então, as infecções, muitas vezes, sim, são causadas por questões, né, porque a saliva, geralmente alguém diz que a boca é mais suja de tudo o que nós temos no corpo, não é verdade? Então, cuidado que você faz com sua boca, tá, minha irmã? Ok, obrigado, Alexandra. Doutora Zilda também ativou o microfone. Fique à vontade, doutora Zilda. Sim, é importante aí avaliar o momento da higiene, porque é importante, são 2 locais que é importante a higiene. Então, quando o casal decide fazer o ato sexual, é importante eles se identificarem se eles estão limpos. Então, é orientado, né, além do banho, da higiene com a água, e também a higiene de outros, e se também eles estão isentos de uma patologia, ter essa consciência, ou essa moralidade, sentir a moral que o parceiro pode ser prejudicado. Então, quando o sexo oral é liberado pelos 2 como consciente, tem que também os 2 estarem cientes que pode ocorrer uma infecção se eles estão carreando essa infecção. Buscar orientado, antes do sexo, sempre ter o banho, antes e após. Então, é importante que qualquer ato sexual seja orientado, passar, nem que seja só água. Isso já impede o que foi comentado aí com a professora Alessandra. Tá? Então, questão médica de infecções ocorre mesmo. Muitas mulheres têm infecções urinárias, infecções do trato genital, pela falta de higiene do parceiro, ou vice-versa. Então, se são atos, né, é um ato de sensibilidade, mas tem que entrar aí o racional com relação à higiene e em ser portador de doenças, principalmente doenças sexualmente transmissíveis. Tem ocorrido muito entre os casais, isso prejudica a saúde de ambos. Então, é importante citar, ter esse conceito de higiene no ato sexual. Obrigado, doutora Zilda. A doutora Zilda é médica e ela é naturopata também, pediatra, e ela traz uma grande contribuição para nós. Obrigado, doutora. A Viviane Costa também fez um comentário aqui. Eu queria que Viviane pudesse ativar o microfone e fazer o seu comentário a respeito do sexo anal, inclusive, que é uma das perguntas, né? Nós recebemos aqui sexo oral e anal, o que a Bíblia diz, é errado ou é certo? Viviane Costa, por favor, se você puder nos falar de modo científico, qual o seu pensamento a respeito disso? Boa tarde, boa semana. Olá, feliz semana a todos. Só um detalhe, Viviane é enfermeira, tá? Estamos ouvindo bem, pode falar. Muito bem. Porque a irmã aqui, a princípio, ela tinha colocado esse questionamento, né? Se o sexo anal e o sexo oral era lícito, né? E eu fui logo para a anatomia do corpo, né? O pastor, no início, falou muito bem a questão bíblica do que aquilo que é bruto, aquilo que vai machucar, ferir. Então, não é legal, não é o correto. E falando de forma realmente, olhando para a nossa anatomia do nosso corpo, tá certo? E complementando até o que as meninas falou, a professora Alexandra, a doutora Zilda, a Leila, o ânus, ele ele foi arquitetado para ser um órgão que? Excretor. É um órgão potencialmente contaminado, tá certo? E dentro das infecções sexualmente transmitidas, como a mesma doutora Zilda falou, muitas mulheres, muitos homens são acometidos de doenças sexualmente transmitidas, infecções sexualmente transmitidas, por estar, vamos dizer assim, utilizando-se de artifícios que não são na origem natural do decorrer do todo o processo sexual. Então, assim, se o ânus é um órgão potencialmente contaminado, e no momento em que há essa introdução do órgão sexual masculino, né, na mulher, então, assim, depois que há essa introdução do órgão sexual masculino na mulher, no ânus da mulher, e após vaginas, olha só
o potencial de contaminação que está ocorrendo ali. Ah, Vivi, eu vou usar o preservativo. Mas mesmo assim, gente, como eu coloquei até aí no comentário, esse comentário também tem base aqui nesse livro, certo? Eu recomendo para vocês, Sexualidade Plena, é bem interessante ele. E a autora desse livro justamente fala isso, que a estrutura, e isso é fato. Deus arquitetou nosso corpo, nossos órgãos, cada um tem sua função. E o ânus não tem a lubrificação que a vagina tem, certo? Aí alguns podem dizer, mas há excitação. Eu sinto, mas não é excitação propriamente do ânus, é de terminações nervosas que ficam próximo à vagina, o órgão sexual feminino, que dá essa excitação, certo? Então, assim, o reto e o ânus foram originalmente arquitetados, né, para ser um órgão de excreção, para poder expulsar, e não ser um órgão, vamos dizer assim, receptor. Certo? Então, assim, na minha visão, no meu campo de visão científica, biblicamente falando, ânus foi projetado para excretar aquilo que o nosso organismo não serve mais para o nosso organismo, né? Aí a própria irmã que tinha feito a pergunta falou do anal, né, ou do oral, do sexo oral. Certo, a boca. Estava essa questão. Tem algumas pessoas que se sentem constrangidas, mas a gente não precisamos se constranger, porque, a princípio, como o pastor falou, sexo é algo santo, é algo que foi criado por Deus, é algo que tem que nos trazer um prazer, e não constrangimento, e não forçação de barra, certo? Aí a irmã falou, mas a boca não tem saliva, então o beijo. Não, irmã, beijo, você beijar, né, o seu cônjuge é uma coisa, você tentar fazer do seu instrumento, da boca, no sentido, algo que venha ter a possibilidade de também você ser contaminada, não sei, com algum tipo de infecção, doença sexualmente transmitível. Então, assim, fica a critério, como o pastor falou. Se você achar certo a Bíblia, biblicamente o oral não tem algo que venha falar, silencia, como o próprio pastor falou, mas é consciência e é mútua, é um consentimento mútuo entre o esposo e a esposa. Não é? Então é algo, se não vai ferir a integridade um do outro, então, irmã, vá fundo com seu esposo. Mas se vai ferir, chegue com ele, sente e converse. E diga, olha, eu não me sinto bem, e enfim, tá certo? Então, espero que tenha ficado claro. Essa é a minha postura, esse é o meu pensamento, dentro da parte científica e também trazendo para o lado... Sexo só é santo no casamento? Essa é uma segunda pergunta que veio. Sexo só é santo no casamento? A questão aqui não é se é só santo no casamento. O sexo é santo porque ele foi planejado para o casamento. Não se pensa em sexo fora do casamento. Sexo é só no casamento, dentro do círculo familiar entre um homem e uma mulher. Apenas isso e nada mais. Então, o sexo santo é só no casamento. E não existe essa de sexo fora do casamento ter alguma bênção de Deus, porque não há essa possibilidade. Ok? Tem pergunta aí? Você está ocupada, né? Então vou à terceira pergunta. Pastor, é pecado permitir que meu marido acaricie os meus seios com os lábios? Eu vou te responder, minha irmã, com o que está em Cânticos, no capítulo 1, verso 13. O meu amado é para mim como um ramalhete de mirra posto entre os meus seios. Então a própria Bíblia diz, querida irmã, querido irmão, que acaricia os seios, a mulher que permite que o homem beije os seus seios não está cometendo nenhum pecado. Ao contrário, é bíblico até porque faz parte do ato sexual. Ok? Penso que tenha respondido. Tem pergunta aí? Vai lá, vai para a pergunta, vamos lá.
Menos uma coisa aí, separar. Na própria pergunta já tem a resposta, muito embora a última proposta da pergunta é a menos provável, menos necessária. Porque é o seguinte, quando você fez um voto perante o padre, o juiz ou o pastor, você disse que estaria junto com o seu companheiro ou companheira na saúde e na doença, não é assim mesmo? Então, se o companheiro está enfrentando um problema, se a companheira está enfrentando um problema de ordem sexual, cabe a você entender, cabe a você ajudar essa pessoa a um tratamento, quem sabe com um psicólogo, se é no caso de homem, urologista, ou ginecologista, ou sexólogo, qualquer que seja a situação, mas a pessoa, o parceiro, a parceira deve entender e ajudar. Separação nunca vai estar no cardápio divino para o casal. Sim. Alguém que queria fazer uma pergunta lá atrás? É isso mesmo? Espaçado. Ok. Se é normal um longo espaço em que não há atividade sexual. Parece-me que você fez duas perguntas. Ou foi somente essa? Somente essa. Se é normal o casal ficar sem atividade sexual por muito tempo. Normal não é. Normal não é. Mas o casal precisa saber qual é a frequência um do outro, qual é a necessidade física um do outro. E nem sempre o ritmo sexual do homem é o mesmo ritmo sexual da mulher. Agora, se existe algo que está se excedendo, passando do tempo, se é algo que está constrangendo o parceiro a uma dificuldade e está, quem sabe, até induzindo o parceiro a atender sua necessidade de forma privada, individual ou com outra pessoa, então precisa haver uma conversa e busca profissional. Eu vou procurar aqui a doutora Leila Cavalcante. Doutora, por favor, daqui a pouquinho eu vou dar oportunidade também para a Alexandra fazer o seu comentário. Alexandra, já vou te dar a palavra aqui. Doutora Leila, nos fale aí sobre essa questão de ficar muito tempo sem atividade sexual. Isso pode ser uma enfermidade psicológica? A pessoa pode buscar uma terapia? Há uma solução para isso? Bom, pastor, eu estou ouvindo, se eu entendi aqui deu uma travada, mas sim, pode ser inclusive alguma questão de ordem fisiológica, né, da questão do libido. Pode estar aí com alguma disfunção hormonal que baixa a libido, pode estar enfrentando algum tipo de transtorno mental grave, como depressão, transtorno de ansiedade, muito estresse, sim, vão afetar no desejo sexual. Agora, se é de ordem psicológica, no sentido de que um está muito intenso no seu desejo e o outro não, e aí acaba que quem está com mais vontade, meio que se priva para o outro, né, e fica essa competição aí, realmente a gente tem que ir para a conversa e lembrar do que Pedro fala. Eu não lembro bem aqui o verso, eu estava procurando, mas aí eu não lembro, que talvez a gente tiver, no caso quem é casado, se tiver de ter algum tipo de interrupção, né, na questão da relação sexual, que seja para orações, para que vocês ali se fortaleçam, mas por pouco tempo. Não pode deixar nenhum outro numa condição difícil, a ponto desse impulso sexual ser trabalhado para um tipo de pecado, por exemplo, né? Levar esse parceiro, essa parceira à prática da masturbação ou buscar em outras, né? Não pode dar margem para tentação. Então, verifica primeiro essas questões fisiológicas, se está tendo realmente alguma intercorrência de uma diminuição da libido devido a algo hormonal, ou mesmo de uma questão de tratamento médico. É bom sempre fazer essa avaliação. Ok, obrigado. Obrigado, doutora Leila. Como ela disse agora há poucos instantes,
Então, há necessidade de saber, buscar um profissional, uma ajuda para ver o que está acontecendo. Não opte de forma alguma por separação ou desistência da unidade, da união, porque isso será um mal maior ainda ao que está sendo vivido. Vamos lá, vamos a outra pergunta aqui, e as perguntas estão aparecendo. Alguém disse que normal é fazer todos os dias. Normal é fazer todos os dias, sexo todos os dias. Olha, pode ser normal para um e pode não ser normal para outro. Pode ser normal para os dois e pode não ser normal para outro casal. Isso tem que ser conversado, dialogado e respeitado. Mas a abstinência deve ser evitada para que o tentador não venha a pegá-los em alguma situação difícil e levar alguém ao adultério ou à satisfação pessoal. Satisfação pessoal que eu falo em nível de masturbação. E por falar em masturbação, a outra pergunta que vem é a seguinte: masturbação feminina, o que a Bíblia diz sobre? A Bíblia não fala, que eu me lembre, não fala sobre masturbação feminina. A Bíblia, inclusive, não fala sobre masturbação. Ellen White aborda este assunto, mas não utilizando a palavra masturbação, mas vício secreto. Não existe nenhuma declaração quanto a isso, porém, a gente pode entender que se encaixa dentro do contexto de porneia, de impureza. Porque a masturbação é uma proposta de prática do sexo individual. Quando se pratica o sexo de forma individual, nós vamos para um dos princípios bíblicos a respeito do sexo: a mudança da ordem natural. Lembra-se? Quando a ordem natural é a prática do sexo entre duas pessoas e a masturbação é feita por uma pessoa, é uma mudança da ordem natural. Então, independentemente de homem ou mulher, a masturbação vai estar contra a proposta divina. Além de que isso pode provocar problemas que levem de ordem emocional ao vício, ao enfraquecimento dos órgãos, ainda que a ciência moderna diga que não há problema nenhum, que não há sequela nenhuma, que é muito natural se masturbar, pode fazer o jovem, pode fazer o casado, enfim, a palavra de Deus e o Espírito de profecia revelam, não a palavra de Deus, mas o Espírito de profecia revela que isso pode levar a problemas de ordem psicoemocionais, podem principalmente levar a uma separação de Deus. Separando-se de Deus, a pessoa acaba achando que é mais prazeroso fazer sexo sozinho ou sozinha. E isso também pode trazer o que chama-se de dificuldade para alcançar o orgasmo. O homem pode ou desenvolver uma insensibilidade em contato com a vagina, ao ponto de ele não ter prazer em fazer sexo com a mulher, porque a mão força mais ainda o órgão masculino, tirando dele a sensibilidade, e a mulher pode também, em alguma forma, perder essa sensibilidade pela frequência. Mas, de toda forma, a Bíblia não apoia de forma alguma, o Espírito de Profecia não apoia de forma alguma a masturbação. A Alexandra Luz pediu a palavra há poucos instantes e eu esqueci de dar a palavra a ela. Alexandra, se é sobre esse tema ou algum anterior, por favor, tenha a bondade de contribuir. Então, meninas e meninos que estão escutando, não sei se vocês se lembram, quando o pastor Carlos começou a falar, ele usou alguns textos, e entre os textos ele falou sobre a necessidade da prática do amor. Voltando a falar, e depois eu falo sobre essa questão da justiça com as próprias mãos, mas falando sobre essa questão do tema anterior, da pergunta se o parceiro, possivelmente é pelo o aumento dos casos de próstata, né? E aí alguns parceiros frequentam os urologistas e tal, e vão fazer cirurgias, acabam voltando sem atividade sexual. Isso tem acontecido bastante, mais pro lado de lá do que pro lado de cá, mas eu tenho ouvido muitas queixas nesse sentido. E aí os parceiros não têm mais a frequência, né, sexual, ou não têm, na verdade, nenhum tipo de aptidão sexual. E neste caso, eu fico livre, a mulher se pergunta, para procurar a minha satisfação pessoal? Eu fico livre para separar? Lembra que o pastor foi taxativo. Essa é justamente a coisa que você não pode fazer. Minhas queridas, o amor e a prática do amor não tem a ver com o sexo em si. E o pastor vem construindo isso no decorrer da palestra.
falando sobre sexualidade plena, sobre bolo e cereja do bolo. Então, é para você entender uma coisa, é que o importante é o amor. E o amor, ele não é quebrado quando não se tem relação sexual. Longe disso. Obviamente que, desde o início, quando ele estava falando, o sexo, ele tem um motivo do porquê. Também pode ser para satisfação sexual, obviamente, mas é para procriação. O sexo, o interesse de Deus é que o mundo não fosse extinguido. Isso foi claro também no texto que o pastor usou. Esse foi o interesse de Deus, para que nós pudéssemos nos procriar. E algumas pessoas dizem, eu não posso ficar, não sei, trocar de parceiro, sexo fora do casamento. Gente, Deus poderia ter criado várias Evas, vários Adões e dizer, olha, fica à vontade aí, serve, cada um vai. Não, ele criou um para um. Então não há intimidade sexual fora do sacramento do casamento. Não há essa necessidade. Aí você pensa, mas o parceiro não pode, então eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Incorre na mesma questão que o pastor estava falando. Se você vai buscar... Primeiro que isso é uma questão muito egoísta, né? Essa questão da masturbação, eu acho de um cunho muitíssimo egoísta. É uma satisfação muito egoísta essa questão. Desculpem, né, a quem pratica tais atos, se estiver ferindo o seu entendimento. Mas é a minha concepção sobre o assunto. Eu acho de um cunho muito egoísta. Porque, lembre-se, o sexo é a tal da cereja. O bolo é a sexualidade que é desenvolvida durante o dia, o tratamento de um para com o outro, o interesse mútuo, o cuidado de um do outro. São vários outros fatores que vai montando este casal, que é o casal que é a imagem do Éden, que é o propósito de Deus para você lá na criação de Adão e Eva. Deus tem um propósito para você, para o seu esposo, para a sua esposa. Deus tem um propósito, e o propósito é recriar em você, nesse casal, que aparentemente é imperfeito, a imagem dele. É a imagem dele que ele quer criar. Aí você imagine essa imagem de Deus. Que atos podem praticar? Muito obrigada. Ok, querida, muito obrigado pela sua participação também. Nós ficamos felizes em ter você aqui também com a gente. Bem, e a gente vai seguindo, tá? Vamos continuar com as perguntas. E as perguntas vêm... Aqui houve uma pergunta que é a seguinte: compulsão sexual tem a ver com algum distúrbio ou abuso sexual na infância? Qual a opinião de vocês como profissionais? Eu vou convidar aqui agora, falar com a doutora Zilda. Doutora Zilda, essa pergunta, compulsão sexual tem a ver com algum distúrbio ou abuso sexual na infância? A senhora que é pediatra também, já lidou com algum problema como esse? Já teve que acompanhar? Por favor. Sim, muitas alterações de transtorno, né, do comportamento vêm desde a infância. A infância é a base, né, até do caráter, porque diz que o caráter se forma até 7 anos, né, de 3 a 7 anos até. E se a criança teve abusos e um ambiente que não foi propício para gerar um ser humano com características, né, naturais, ficam sequelas. E essas sequelas, às vezes, é exatamente o que ela sofreu durante a infância. E aí acontecem os transtornos. É indicado aí, realmente, umas terapias, quando há uma compulsão e onde é analisado pelo terapeuta se houve algum abuso na infância ou tem alguma, né, uma raiz mais atrás. Então, o certo que o sexo é um momento com tranquilidade, como você falou também, com racional, né? E que ambos estejam satisfeitos. Mas quando há uma compulsão só a parte de um e o outro é maltratado, como o pastor foi bem assertivo no início, citou já as bases, né, de um bom relacionamento. Mas, normalmente, a compulsão, quando envolve só uma das partes e prejudica a outra, isso é uma patologia, considerado transtorno do comportamento, sendo necessária indicação terapêutica. Doutora, a pergunta aqui é também a seguinte:
o abuso sexual na infância pode provocar esse distúrbio? Sim, o abuso na criança prejudica realmente, às vezes, o seu comportamento futuro. É importante identificar isso, né, nos atos e ser identificado o quanto antes. Então, na infância, é registrado, até tanto no cérebro como na sua memória, né, registros de maus tratos, de não um bom tratamento. Então, a infância é a base do comportamento futuro. Muitos casos são encontrados a raiz na infância. Ok, obrigado, doutora. Oi, pode falar, doutora Leila. Bom, eu gostaria de acrescentar algo que a doutora Zilda falou, porque eu trabalho com prevenção sexual infantil, né? Então, acho que eu tenho como ajudar vocês aqui nesse aspecto. Em relação ao abuso sexual infantil, não que toda pessoa que foi abusada sexualmente na infância vá se tornar uma pessoa compulsiva em sexo, ok? Pode ser que aconteça como consequência, sim, pode ser no sentido dele. No momento que a criança, que não tinha nenhum entendimento do que estava acontecendo, ela foi erotizada de alguma forma, aquilo registrou no corpo dela uma sensação corporal de prazer, não que a criança tem prazer sexual, ok? A gente precisa fazer uma distinção aqui bem clara sobre isso, até para não culpabilizar crianças que passaram por abuso sexual infantil e às vezes elas se sentem já culpadas, porque de alguma forma aquele toque, que nem sempre é violento, né? Tem que se dizer aqui também, gerou nesse corpo, né, que tem várias terminações nervosas, uma sensação de prazer. Então, a criança pode se fixar, né, nesse momento, ir atrás de tentar entender o que aconteceu a ela na infância, sair reproduzindo o comportamento erotizado. E aí tem os jogos sexuais infantis, que às vezes as crianças, elas lidam ali com elas mesmas, que é da curiosidade, né? Mas quando isso fica muito repetitivo, fica muito específico, compulsivo mesmo, aí essa ponderação aqui, porque inclusive muitas pessoas adultas, né, hoje que sofreram abuso sexual na infância, ficam com dificuldade de relatar esses abusos com medo desse pensamento, né, de quando elas relatarem, as pessoas acharem que elas são compulsivas sexualmente, né, que elas têm algum distúrbio. Então, é possível, sim, mas não em todos os casos, ok? E toda compulsão, a gente tem que entender, toda compulsão é uma dificuldade no controle inibitório do impulso. Então, pode ser por sexo, pode ser por alimento, pode ser por jogos, pode ser por mentir, né, pode ser por trabalho, enfim. É importante ver essa questão dessa compulsão, desse controle inibitório. Aí, muitas vezes, a gente precisa atuar. Pastor, é pecado usar brinquedos para apimentar a relação? Por exemplo, vibradores, gel íntimo e corporal, plug anal e etc. Eu fui pesquisar esse negócio aí, porque vibradores eu já ouvi falar, gel íntimo e corporal também eu já ouvi falar, mas plug anal para mim era novidade. E eu fui pesquisar esse negócio. Então, como eu estava dizendo para você, essa proposta de jogos e brinquedinhos, eu às vezes fico pensando o que leva uma pessoa a utilizar desses jogos, brinquedinhos, ou plug anal, gel íntimo corporal. Eu acho que há coisas e coisas que precisam ser pensadas. Mas, por exemplo, esse plug anal, ele maltrata o corpo? Então, a Bíblia tem um princípio que diz: maltrata o corpo, tira isso do seu cardápio, da sua dieta sexual. Outro ponto aqui. Aí alguém falou o seguinte: quero saber se o casal pode usar algum produto que ajude a melhorar a relação do casal, tipo pomada, gel lubrificante, vibrador, sem ser aquele em formato de prótese para estimular. E a pessoa
pensa que vai estar conquistando o marido com essa situação. Olha, como eu falei antes, o que melhora a relação sexual é a sexualidade. Claro que você pode lançar mão de alguns artifícios, mas com moderação. Aquilo que maltrata o corpo você deve abominar. Mas é a sexualidade que embeleza o sexo. A intimidade compartilhada que provoca o desejo um pelo outro. Os recursos usados para apimentar a relação podem maltratar o corpo. Caso haja frigidez ou impotência, o casal deve procurar um sexólogo, um psicólogo, cristão de preferência, para ajudar a solucionar o problema. Então, a minha preocupação é a seguinte: o que está levando você a buscar esses recursos? É porque você entende que o sexo já ficou sem graça? Se ficou sem graça é por quê? Não é porque a sexualidade está em baixa, ou é porque entrou em rotina? Se o sexo entrou em rotina, é porque o outro lado, a contrapartida, o bolo, talvez esteja sendo esquecido e só está se pensando na cereja. Então, moderação, parcimônia, mas, por favor, não cometa o erro de agredir o seu corpo, não maltratar o seu corpo. Fantasia sexual se resume só a sex shop. O que é fantasia sexual? Trata-se da imaginação. A mulher compra um vestido, uma roupa sexy para o seu marido. Ela quer provocar ele, criar uma situação. A verdade é o seguinte, querida, deixa eu ajudar você a entender um pouquinho o homem que mora com você. A natureza do homem, principalmente tomada pelo pecado, depois que ele foi tomado pelo pecado, ele luta contra uma tentação chamada poligamia ou adultério. Então, um homem, ele tem natural desejo por causa do pecado, e por favor, não vá condenar o seu marido por isso. Não vá condenar o seu marido por isso. É coisa que está na natureza dele, e foi atingido pelo pecado. A natureza dele atingida pelo pecado pende para ele ter mais de uma mulher. E quando ele se controla, ele quer estar só com você, mas ele vive 24 horas por dia sob uma pressão demoníaca sobre ele, dizendo: tenha outra mulher. Não é para você ficar insegura, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou dizendo é que quando você usa uma fantasia sexual, você acha que está provocando ele para ele ter desejo por você, mas você está na brincadeira fazendo ele sentir que ele tem uma outra mulher, que é você, mas não é você. Conseguiu captar a ideia? Pastor, então é certo ou errado? Vai depender de você. Vai depender de você. Se você quiser fazer o joguinho com ele, brincar com ele e fazer com que ele se sinta, ao invés de procurar outras, e você quer, não, eu quero que ele, mesmo com esse seu problema, esse da natureza tomada pelo pecado, ele brinque comigo, ok. Mas às vezes o valor que você entende da fantasia sexual, que você acha que é um valor, não é o mesmo valor para ele. Ele vai amar, ele vai gostar. E ele vai inclusive dizer assim: poxa, que legal, minha mulher me preparou uma surpresa, mas no inconsciente dele é como se fosse uma outra mulher que não fosse você, que está ali sendo você. A mulher se produz para o marido, se prepara para o marido, mas ele não liga para isso. Isso é uma indicação de que a comunicação entre o casal, a sexualidade do casal está em baixa. Tanto a comunicação quanto a sexualidade estão em baixa. A gente precisa distinguir fantasia sexual de sensualidade. A lingerie sensualiza a mulher, esposa. A fantasia sexual é uma interpretação de um papel, fazendo com que o marido
seja iludido sabendo que é verdade, que é outra mulher. Pronto, então deixa eu tentar esclarecer novamente. Lingerie que uma mulher usa para provocar seu marido é atraindo a atenção dele para o seu corpo. Ok? Lingerie que a mulher usa para o seu marido é atraindo a atenção dele para o seu corpo. Fantasias sexuais cuja interpretação cênica seja uma pessoa que não existe na realidade ou uma situação a qual não existe na realidade, não estou dizendo que seja pecado ou que seja errado, mas eu quero que você entenda que na psique masculina ele vai entender que seja uma outra pessoa mesmo sendo a sua esposa. Ok? Você quer usar a sensualidade? A sensualidade ela não é pecado quando é usada para o seu marido. Um exemplo de fantasia. Você resolve comprar uma fantasia de enfermeira, uma fantasia de Batgirl, uma fantasia ou alugar, ok? Tudo bem? Fantasia. O homem vai gostar? Sim, ele vai amar. Mas eu quero que você entenda que o mesmo valor que é para você não é o mesmo valor para ele. Essa é uma pergunta, 8 orgasmos de uma vez ou em sequência, né? Primeiro, pela minha vivência em relacionamento com a minha esposa, parece que um orgasmo já é bastante pleno e intenso para uma mulher. Se há um múltiplo orgasmo, eu quero te dizer, em segunda instância, os homens têm uma inveja danada de você. Porque o homem com um orgasmo só, ele fica satisfeito, mas ele fica frustrado que ele gostaria de ter mais. Terceiro, procure um profissional. Procure a ginecologista ou uma psicóloga. Tente se informar com relação a isso. Eu gostaria muito que uma das nossas palestrantes aqui pudessem estar participando de forma audível, mas não sei por que isso aconteceu. A doutora Leila Cavalcante colocou aqui no chat o seguinte: 8 orgasmos ao mesmo tempo não, mas durante o intercurso sexual é possível, orgasmos múltiplos é possível em mulheres. Então aqui eu tenho uma autoridade para falar sobre isso. Obrigado, doutora Leila, e vai interagindo aí com a gente, tá? Vocês vão interagindo, colocando a sua opinião. Então, a doutora Leila Cavalcante disse 8 orgasmos ao mesmo tempo. Eu não sei se 8 orgasmos ao mesmo tempo, não tem como ser ao mesmo tempo, tem que ser como é que, talvez assim, muito próximos um do outro, né? Mas eu não entendo, eu não sou mulher, mas você sabe como é. Mas ela diz que orgasmos múltiplos é possível em mulheres. É possível. Então, não se ache anormal. E se você tem essa multiplicidade, de acordo com ela disse aqui que é possível, poxa, dê glórias a Deus. Tá bom? Fique à vontade. Vai lá. Primeiro, o sexo é pecado? O sexo dentro do casamento é pecado? O sexo foi criado por quem? Então, orar a Deus e agradecer é pecado? Ao contrário, é ótimo. Agradeça, porque é um presente de Deus para você. Deus quer que você tenha prazer nesse mundo. Deus quer que você tenha satisfação, faz parte também do sexo. Tá bom? Outra pergunta que eu vou colocar aqui, antes da sua última aí. Sexo no sábado é pecado? É essa? Sexo no sábado é pecado, sim ou não? O que você acha? Não? Sim, não? Primeiro, sexo no casamento é pecado? Quem criou? Então, quando você pensa assim, Isaías 58:13, não farás o que dá na tua cabeça, o que dei vontade de fazer nesse dia santo. Primeiro, que ali a interpretação é para o dia do Yom Kippur, dia da expiação.
Ali é entendido também como o sábado do sétimo dia, como os princípios. Mas em primeira instância fala-se da expiação, do dia da expiação. Naquele dia deve ter total concentração para o dia da expiação. Então, o sexo no sábado não é pecado, porque sexo no casamento não é pecado. E a propósito, o sábado é um relacionamento de intimidade com Deus de plenitude. Bem como o sexo com seu marido ou sua esposa também é de plenitude. Mas, se você, mulher, não se sente bem fazendo sexo no sábado, seu marido deve respeitar. Se o homem não se sente bem fazendo sexo no sábado, a mulher deve respeitar. Deve haver comum consenso entre ambos, devem conversar e chegar a esse consenso. É pecado no ato sexual o homem ejacular fora necessidade de saúde. Eu fico me... Tá, só se ele tem alguma doença sexualmente transmissível. Porque ou ele tem uma doença sexualmente transmissível, ou a mulher não quer engravidar. Isso é chamado de coitus interruptus. A Bíblia fala sobre isso. Inclusive, Onã, ele assumiu a esposa do irmão falecido, e diz a Bíblia que ele tinha um intercurso sexual com a sua mulher, mas ele retirava o membro e deixava a ejaculação cair, o sêmen cair sobre a terra. E Deus amaldiçoou Onã, porque ele não continuou a posteridade do seu irmão. Tem que se analisar, porque o problema aí é qual é o problema. Qual é o problema? Hoje já existem recursos como a camisinha. O coitus interruptus, ele pode ser um recurso, porém, ele não é seguro. Uma mulher pode engravidar ou pode adoecer. Agora, a doença é problema para o homem ou para a mulher? O que não está esclarecido aí. A gente precisaria de mais informações para entender. Mas a pergunta da pessoa é pecado coitus interruptus? No contexto bíblico, era pecado por quê? Porque ele não estava cumprindo uma ordenança divina para dar posteridade ao irmão. Porém, no nosso contexto, pode não ser um pecado. Se é por uma questão de saúde, não sei qual é o problema, confesso a você que para mim é novidade, eu não sei qual é o problema em que leva um homem a retirar o pênis da vagina da mulher e ejacular fora, a não ser por não querer engravidar, ou se ele tem alguma doença sexualmente transmissível. Se a pessoa tem uma doença sexualmente transmissível, a ejaculação fora não vai privar a mulher da contaminação, porque não é através da ejaculação, é através do sangue. E você sabe muito bem que, independentemente da ejaculação, o órgão sexual feminino e masculino tem esse contato, de alguma forma, quem sabe de forma microscópica, não sei, mas o contato do pênis com a vagina sem uma proteção já leva a uma enfermidade. Então, eu não sei qual é a enfermidade que foi citada aí. Ir ao motel com o marido é pecado? Tudo dentro da esfera do casamento tem que ser dialogado. Nada se toma decisão de forma individual. Alguns entendem que o motel é um lugar impróprio e promíscuo. Algumas mulheres não se sentem bem em um motel. Eu já ouvi alguns pastores, inclusive, demonizando o local, dizendo que ali é onde habitam demônios. Enfim, é algo que é novo, é da nossa modernidade, mas não existe uma legislação bíblica para falar sobre isso. O ambiente, a Bíblia diz que não existe maldição sem causa. O ambiente, se te faz mal, se você vai se sentir como uma prostituta ou uma adúltera, ou se você vai sentir que não tem nada a ver, lá existem elementos que na tua casa não tem, uma banheira de hidromassagem, que tem ali um outro brinquedinho lá para estimular, eu pessoalmente não vejo problema, mas não seguir pela minha opinião. Isso tem que ser um consenso entre você e o seu marido. Você e o seu marido. O ambiente não me traz problema nenhum, ok. Agora, só tem um detalhe.
No motel, existe uma telinha lá com um canal pornográfico. Existe lá. E você certamente vai ser tentado ou tentada a ter uma percepção do sexo de forma equivocada. E o seu marido também. Então, se o ambiente vai provocar uma mudança de status no sexo, se ele vai transformar o sexo em um sexo animal selvagem, cujas fantasias vão passar do limite, se é para esse propósito, então a gente vai para um dos princípios do sexo na Bíblia. Sim ou não? Sim. Então, se o ambiente vai te provocar uma selvageria, ou então, quem nunca viu aí, né? O chicote, a algema e tortura, sadomasoquismo, é maltratar o corpo. Fica aí a resposta. Eu amo meu marido, mas não tenho desejo sexual por ele. Não é pecado ter relação sexual com seu marido ou com a sua esposa, não é pecado. Agora, se essa ação sexual não está sendo gerada, não está sendo construída, é porque o problema talvez não seja o sexo, ou pode ser algum distúrbio hormonal físico, ou pode ser a esfera da sexualidade que não está sendo trabalhada devidamente entre você e o seu marido. Lembre-se, a sexualidade é o bolo, o sexo é a cereja do bolo. Se a sexualidade, que é a comunicação afetiva entre vocês, não se desenvolve ao longo do dia, logicamente que a mulher não vai sentir o desejo sexual pelo marido. É uma consequência natural. Mulher nenhuma sente desejo por um homem que não demonstra afeto, carinho, atenção, ou que é grosseiro, que é estúpido, que é um ébrio, que bate nela. Qual é o problema? O problema é passado, o problema é presente, ou o problema pode ser fisiológico? Então, a mulher que está vivenciando esse drama precisa identificar qual é o problema e buscar ajuda. Uma terapia familiar, uma terapia de casais, melhor dizendo, um psicólogo, uma ginecologista, e se informar a respeito dessa situação, ok? Bem, eu penso que tenhamos concluído aqui. Quero dizer que em breve nós vamos ter um outro encontro para responder outras perguntas.